Naquele dia, Jesus começou a sentir uma tristeza, uma aflição tão grande que chegou a dizer aos seus discípulos: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Ele disse isso enquanto eles estavam no jardim do Getsêmani. E em certo ponto, ele chegou a ficar tão angustiado e orava tão intensamente que o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. E a palavra diz que Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os momentos que antecederam a prisão de Jesus e a tristeza que é capaz de matar. Foi assim: a Páscoa estava chegando e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando uma forma de matar Jesus. Então, um dos 12 discípulos, Judas Iscariotes, foi procurar por eles. E eles combinaram tudo e como ele faria para entregar Jesus. E quando finalmente chega a Páscoa, Jesus e os seus discípulos se reuniram em uma sala ampla e mobiliada. Então cearam a tradicional refeição de Páscoa naquele lugar. Depois da ceia, Jesus com os seus discípulos foram para o outro lado do riacho de Cedron, e ali havia um jardim, onde eles já haviam se reunido diversas vezes, o Getsêmani, que ficava no sopé do Monte das Oliveiras. E a palavra Getsêmani em aramaico significa prensa de azeite, sendo o azeite produzido quando as azeitonas são trituradas e esmagadas. Então, chegando naquele lugar, Jesus pede que os seus discípulos sentem por ali mesmo, enquanto ele iria mais adiante orar. E foram apenas os mais íntimos com ele, Pedro, Tiago e João. Então, Jesus começa a sentir uma grande aflição, uma imensa tristeza, tanto que chega a dizer: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Mas como Jesus sentiu essa tristeza tão grande a ponto de dizer isso? Será que ele não se lembrava do versículo que está no Salmo 23:4? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Na verdade, foi exatamente por isso. Por se lembrar, Jesus sabia que só é possível não temer mal algum, se Deus está conosco. E ele sabia que teria que se afastar do Pai, a fim de se tornar pecado por nós, e assim ser capaz de expiar os nossos pecados e nos trazer a salvação. Voltando ao jardim, Jesus então diz aos seus discípulos: fiquem aqui vigiando comigo. E disse também: orem para que vocês não caiam em tentação. Então, ele deixou os 3 ali e foi um pouco mais adiante. Se ajoelhou, encostando o rosto no chão, e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E aqui, Jesus rasga o coração. E no momento mais desesperador, ele continua sendo íntegro, autêntico, e confessa o que realmente está sentindo, o que está se passando no profundo da sua alma. Depois disso, Jesus voltou e encontra os seus discípulos dormindo. Então ele diz para Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. E pela segunda vez, Jesus se afasta dos 3, vai mais adiante e ora: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Então ele volta e encontra novamente os seus discípulos dormindo. E a palavra diz que eles estavam com tanto sono que não conseguiam manter os olhos abertos. Então Jesus sai novamente de perto deles, vai mais adiante e ora pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E é nesse momento que aparece um anjo do céu e fortalece Jesus. E ele estava tão angustiado e orava tão intensamente que o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. O que aconteceu aqui foi uma condição médica rara
que pode ocorrer em um momento de estresse extremo, de medo intenso ou ansiedade profunda. Então Jesus se levanta da oração e vai se encontrar com seus discípulos que ainda estão dormindo. E a palavra diz que eles estão dominados pela tristeza. E ele pergunta: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Então Judas, que estava esperando uma oportunidade para entregar Jesus, assim como havia combinado com os sacerdotes em troca de dinheiro, na verdade ele combinou trair Jesus por 30 moedas de prata, o que era equivalente ao preço de um escravo naquela época. Ele chega no Getsemane com lanternas e tochas e com um grupo de soldados e também alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, que estavam armados. E é nesse momento que Jesus é preso e se inicia o seu martírio. Como havia profetizado Isaías, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Também, como disse o apóstolo Pedro, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Por suas feridas, vocês foram curados. No Getsemane, Jesus chega a suar gotas de sangue. Jesus sabia o que ele enfrentaria, não somente a dor física, ele enfrentaria também a humilhação e a injustiça e o peso do pecado de todos nós, de todas as pessoas em todos os tempos. E para isso acontecer, ele teria que se separar completamente do Pai. Jesus sabe exatamente o que é sentir medo. Ele sabe o que é sentir uma tristeza tão grande a ponto de sentir que essa tristeza é capaz de matar. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e comentar também. Muito obrigada e até um próximo vídeo.